Você sacrificaria o seu tesouro mais sagrado para salvar o seu povo? 1000 anos de tradição. O colar que unia o mundo dos vivos e dos mortos. O destino de um reino inteiro, tudo jogado no fogo. O que o rei Oba descobriu depois do sacrifício transformou seu povo para sempre. Prepare-se para mergulhar na lenda de Oió e na revelação da árvore do sacrifício. Mas antes de continuarmos, de que cidade incrível você está nos assistindo? Deixe o nome da sua cidade nos comentários para nos conectarmos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma das nossas histórias ancestrais. Nas terras ancestrais do reino de Oió, onde as árvores baobás tocavam os céus e os rios cantavam histórias milenares, vivia o rei Obademi III, governante sábio e respeitado por todos os povos da savana. Seu reino estendia-se desde as montanhas nebulosas do norte até as planícies douradas do sul, onde os elefantes caminhavam em manadas e os leões rugiam ao pôr do sol. O rei Oba não era apenas um monarca, ele era o guardião de segredos antigos, o portador de sabedoria transmitida através de gerações, e o protetor do colar sagrado de Ifá, uma relíquia que, segundo as lendas, havia sido forjada pelos próprios orixás quando o mundo ainda era jovem e as estrelas aprendiam a brilhar. O colar era uma obra de arte incomparável. Feito de ouro puro extraído das entranhas da montanha sagrada, ornamentado com pedras de âmbar que brilhavam como pequenos sóis, e entrelaçado com fios de prata que pareciam capturar a luz da lua, ele pendia pesadamente sobre o peito do rei durante as cerimônias mais importantes. Mas sua beleza era apenas a superfície de seu verdadeiro poder. Dizia-se que o colar conectava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, que através dele os ancestrais sussurravam conselhos aos governantes, e que sua presença mantinha o equilíbrio entre as forças da natureza e as ambições dos homens. Naquela manhã específica, quando o sol ainda lutava para romper o véu da noite e os grilos cessavam seu canto noturno, o rei Oba acordou com um peso estranho no coração. Havia sonhado com seus antepassados, algo que não acontecia desde a morte de seu pai, 20 estações chuvosas atrás. No sonho, ele caminhava por uma floresta em chamas, onde as árvores ardiam sem se consumir e os animais observavam em silêncio. Sua avó, a lendária rainha Moremi, aparecerá diante dele com olhos que pareciam conter todas as estrelas do firmamento. O tempo do grande sacrifício se aproxima, ela havia dito, sua voz ecoando como trovão distante. Quando o colar beijar o fogo, a verdade será revelada. Somente através da perda, o que está perdido será encontrado. O rei chamou Babalavo e Fazegum, o sumo sacerdote e guardião das tradições, um ancião cuja barba branca tocava o chão e cujos olhos haviam testemunhado 70 estações de chuva. O velho sábio chegou ao palácio real apoiado em seu cajado de ébano, entalhado com símbolos que poucos sabiam decifrar. Quando o rei Oba relatou seu sonho, o rosto de Fazegum empalideceu como argila seca. Meu rei, ele disse com voz trêmula, esta é a profecia de Olódumare, o Deus Supremo. Ela foi anunciada há 1000 luas, quando o primeiro Oba de Oió recebeu o colar das mãos de Rúmila, o orixá da sabedoria. A profecia diz que chegará um tempo em que o líder mais sábio deverá fazer o sacrifício mais impossível, oferecer ao fogo aquilo que é mais precioso, não para destruir, mas para libertar. O rei Oba sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O colar não era apenas uma joia ou símbolo de poder, era a própria essência de sua linhagem, o elo que conectava cada rei de Oió aos que vieram antes. Destruí-lo seria como cortar as raízes da grande árvore que sustentava seu povo. E se eu me recusar? Perguntou o rei, embora soubesse que um verdadeiro líder nunca se esquivava do destino. E Fazegum olhou para o horizonte, onde nuvens escuras começavam a se formar, trazendo a promessa de tempestade. Então, meu rei, o equilíbrio será quebrado. A floresta chorará sangue, os rios secarão, e uma escuridão que não conhece amanhecer engolirá nossa terra. O sacrifício é o preço da continuidade. Alguns tesouros devem ser libertados para que outros possam nascer. Naquela tarde, enquanto o sol descia como uma bola de fogo em direção ao horizonte, o rei Oba convocou o grande conselho. Reuniram-se no pátio das decisões os guerreiros mais valentes, os comerciantes mais prósperos, os artesãos mais habilidosos e as matriarcas mais respeitadas. Entre eles estava Mara, sua filha mais velha,
uma jovem guerreira cujo espírito era tão feroz quanto sua beleza era incomparável. Ela havia treinado com os melhores lutadores do reino e dominava a arte da lança e do arco como nenhuma outra mulher em gerações. Quando o rei revelou a profecia, um silêncio pesado caiu sobre o pátio, mais pesado que as nuvens de tempestade que agora cobriam completamente o céu. Amara foi a primeira a falar: Pai, os ancestrais nunca nos pediram algo sem razão. Se este é o caminho, então devemos caminhar nele com coragem, não com medo. A decisão foi tomada. Em 3 dias, durante a lua cheia, o rei Oba realizaria o ritual do fogo na clareira dos espíritos, o lugar mais sagrado de toda a floresta de Iroko, onde se dizia que a fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual era tão tênue quanto a membrana de um ovo. Mas primeiro, ele precisava preparar-se. A tradição exigia que o rei jejuasse, meditasse e realizasse purificações com ervas sagradas colhidas apenas sob a luz das estrelas. E Fazegum preparou banhos de folhas de manjericão sagrado, cascas de Iroko e pétalas de flores que só cresciam nas margens do rio, e o rei submergiu-se nessas águas perfumadas enquanto cânticos antigos ecoavam pelas paredes do palácio. Enquanto isso, Amara não conseguia aceitar passivamente o que estava para acontecer. O colar havia sido usado por seu avô, seu bisavô, e por incontáveis gerações antes deles. Como poderiam simplesmente destruir tal legado? Ela procurou Laulo, o ferreiro real, um homem cuja força era lendária e cuja habilidade em trabalhar metais era considerada um presente direto de Ogum, o orixá do ferro e da guerra. Existe alguma forma de salvar o colar? Ela perguntou, esperança e desespero misturados em sua voz. Laulo, cujas mãos estavam constantemente manchadas de foligem de sua forja, balançou a cabeça lentamente. Princesa, o ouro pode ser moldado, mas os destinos não. Tenho trabalhado metais por 40 estações, e aprendi que algumas coisas devem ser desfeitas para que outras possam ser criadas. O fogo não é apenas destruição, é transformação. Na noite anterior ao ritual, a aldeia inteira reuniu-se para uma cerimônia de preparação. Tocadores de tambor djembe criavam ritmos que pareciam fazer a própria terra pulsar, enquanto dançarinas giravam com panos coloridos que flutuavam no ar como pássaros exóticos. As mulheres mais velhas cantavam em línguas antigas, palavras que carregavam o peso de milhares de anos de história. O rei Oba, vestido com suas vestes cerimoniais brancas bordadas com fios dourados, sentou-se em seu trono e observou seu povo. Ele viu mães segurando bebês, jovens casais de mãos dadas, anciãos curvados pelo tempo mas não pela sabedoria. Todo aquele povo dependia dele, de suas decisões, de sua coragem. Esta compreensão era ao mesmo tempo um fardo esmagador e uma fonte de força infinita. Ao amanhecer, a comitiva partiu para a floresta sagrada. O rei Oba cavalgava um magnífico cavalo branco, enquanto Amara e 12 guerreiros de elite o acompanhavam. E Fazegum seguia em uma liteira carregada por 4 homens jovens, murmurando orações continuamente. Atrás deles, uma procissão de aldeões estendia-se por quase 1 quilômetro, carregando oferendas de frutas, grãos, tecidos e animais para os rituais. A jornada levaria um dia inteiro, atravessando savanas onde zebras e girafas pastavam pacificamente, cruzando rios onde hipopótamos emergiam curiosos, e finalmente penetrando na densa floresta onde os sons da civilização desapareciam, substituídos pelos chamados de aves exóticas e pelo sussurro constante das folhas. À medida que se aprofundavam na floresta, a atmosfera mudava. A luz solar filtrava-se através do dossel verde em raios dourados e etéreos, criando um ambiente que parecia pertencer mais ao sonho que à realidade. Antigas árvores Iroko, com troncos tão largos que 5 homens não conseguiriam abraçá-los, erguiam-se como pilares de uma catedral natural. Suas raízes formavam arcos e túneis, como se a floresta mesma tivesse construído um palácio para receber seu rei. Macacos observavam do alto, seus olhos brilhantes cheios de uma inteligência perturbadora. Pássaros de plumagem impossível, vermelhos como chamas, azuis como safiras, verdes como esmeraldas, voavam entre as árvores, seus cantos formando melodias que pareciam contar histórias. Amara cavalgava ao lado do pai, sua mão nunca distante de sua lança. Ela havia percebido algo que os outros não haviam: a floresta estava silenciosa demais.
Onde estavam os sons dos grandes felinos, dos elefantes que geralmente habitavam essas regiões? O próprio ar parecia espesso, carregado de expectativa. Pai, ela sussurrou, algo está observando. O rei Oba sentiu lentamente. Ele também sentirá. Não eram olhos humanos ou animais, mas algo mais antigo, algo que existia antes que os humanos aprendessem a fazer fogo ou a forjar metal. Os espíritos da floresta estavam despertos, e eles sabiam por que o rei havia vindo. E Fazegum, de sua liteira, levantou uma mão trêmula e apontou para a frente. Chegamos, ele anunciou, sua voz mal mais que um sussurro reverente. A clareira dos espíritos nos espera. A clareira dos espíritos era um lugar que desafiava todas as leis naturais da floresta. Enquanto ao redor a vegetação crescia densa e selvagem, aqui havia um círculo perfeito de terra batida, tão perfeitamente redondo que parecia ter sido desenhado por mãos divinas. Ao redor deste círculo, 12 pedras gigantescas, cada uma do tamanho de um homem adulto, estavam posicionadas como guardiões silenciosos. Estas pedras eram cobertas de símbolos antigos, entalhados tão profundamente que musgo e líquen haviam crescido nos sulcos, criando padrões que pareciam pulsar com vida própria. No centro exato da clareira, havia uma estrutura de pedra que servia como altar, e sobre ela, marcas de incontáveis fogueiras, resíduos de 1000 anos de rituais. O céu acima da clareira estava estranhamente claro, como se as nuvens recusassem-se a cobrir este lugar sagrado. O sol, agora no meio do céu, banhava tudo em uma luz dourada e intensa que fazia os olhos lacrimejarem. Enquanto a comitiva entrava na clareira, um vento súbito soprou, embora as árvores ao redor permanecessem perfeitamente imóveis. Este vento carregava aromas impossíveis, incenso que ninguém havia queimado, flores que não cresciam em nenhuma estação conhecida, e algo mais, algo que cheirava a tempo em si, se tal coisa pudesse ter um aroma. Os guerreiros estabeleceram um perímetro defensivo, embora todos soubessem que nenhuma lança ou arco poderia proteger contra os perigos que existiam neste lugar. E Fazegum desceu de sua liteira com dificuldade, seus ossos estalando como galhos secos, e começou a preparar o altar. Ele espalhou pós de cores variadas, vermelho da terra sagrada, branco de conchas moídas, preto de carvão abençoado, criando padrões geométricos complexos. Ele colocou oferendas cuidadosamente, cabaças cheias de mel, jarros de vinho de palma, tecidos de algodão finamente tecidos, e uma galinha branca que seria sacrificada no momento apropriado. O rei Oba permaneceu de pé na borda da clareira, o colar sagrado pesado em seu peito. Ele o tocou com dedos trêmulos, sentindo o metal frio, as pedras lisas. Cada pedra de âmbar continha uma história, aquela ali havia sido adicionada durante o reinado de seu tataravô. Após uma grande vitória sobre invasores do norte, esta outra havia sido presenteada por uma rainha de terras distantes como símbolo de aliança, aquela menor havia sido encontrada no ventre de um peixe gigante capturado no rio sagrado. O colar não era apenas um objeto, era a história viva de seu povo, condensada em metal e pedra. Amar aproximou-se do pai, seus olhos também fixos no colar. Pai, estou com medo, ela admitiu, sua voz quebrando pela primeira vez. E se os ancestrais estiverem errados? E se isto for um erro terrível? O rei Oba colocou uma mão no ombro de sua filha, sentindo a força muscular ali, mas também a vulnerabilidade da juventude. Minha filha, a coragem não é a ausência de medo. É fazer o que deve ser feito apesar do medo. Nossos ancestrais não construíram este reino evitando decisões difíceis. Eles o construíram tomando essas decisões, mesmo quando cada fibra de seu ser gritava para que parassem. Se devo ser lembrado como o rei que destruiu o colar, que assim seja. Mas serei lembrado como o rei que teve coragem de obedecer aos deuses, mesmo quando isso custou tudo. E Fazegum terminou seus preparativos e acenou para o rei. Era hora. O sol estava em sua posição mais alta, um momento de maior poder. O sacerdote começou a cantar em uma língua que nem mesmo ele compreendia completamente, palavras que haviam sido passadas de geração em geração, preservadas não pelo significado, mas pela santidade do som. Ele acendeu o fogo no altar usando apenas palitos de iroco e folhas secas de palmeira sagrada. O fogo pegou lentamente, relutantemente, como se soubesse do peso do que estava para acontecer.
As chamas começaram pequenas, azuis e frágeis, mas gradualmente cresceram, tornando-se amarelas, depois laranja, depois vermelhas como sangue. O rei Oba aproximou-se do altar, cada passo parecendo mais pesado que o anterior, como se a própria gravidade da terra tentasse impedi-lo. Ao redor da clareira, os aldeões que haviam feito a jornada caíram de joelhos, suas cabeças tocando o chão em reverência e terror. O silêncio era absoluto, nem mesmo os insetos ousavam zumbir, nem mesmo o vento ousava sussurrar. Era como se todo o universo tivesse parado de respirar, esperando para ver o que aconteceria a seguir. E Fazegum continuava seus cânticos, mas agora sua voz era acompanhada por algo mais, um som profundo e ressonante que parecia vir de dentro da própria terra, um pulso rítmico como o batimento cardíaco da floresta. As mãos do rei moveram-se para a parte de trás de seu pescoço, onde o fecho do colar havia sido preso por seu pai durante a cerimônia de coroação, há tantos anos. Seus dedos hesitaram. Memórias inundaram sua mente como um rio transbordando. Ele se lembrava de ser criança, sentado aos pés de seu pai, ouvindo histórias sobre cada pedra do colar. Lembrava-se de seu dia de coroação, quando o peso do colar desceu sobre seus ombros e ele sentiu pela primeira vez a conexão com todos os reis que vieram antes. Lembrava-se dos momentos de dúvida, quando tocava o colar e parecia ouvir os sussurros de sabedoria ancestral guiando-o. Como poderia destruir isso? Como poderia ser o único rei em 1000 anos a quebrar a cadeia? Mas então ele olhou para Mara, para os guerreiros, para seu povo ajoelhado. Viu rostos marcados pela seca recente, pela doença que havia varrido as aldeias do leste, pelas cicatrizes de batalhas contra reinos vizinhos. Viu esperança nos olhos deles, esperança de que seu sacrifício traria renovação, de que os deuses honrariam sua coragem, de que tempos melhores viriam. Ele não poderia decepcioná-los. Um rei não vivia para si mesmo, vivia para seu povo. Esta era a verdade fundamental de sua posição, a responsabilidade que vinha com a coroa de contas que agora adornava sua cabeça. Com um movimento decidido, o rei Oba desfez o fecho. O colar sagrado deslizou para suas mãos, e no momento em que deixou seu pescoço, ele sentiu algo dentro de si mudar, como se uma porta que sempre estivera aberta tivesse sido fechada, ou como se uma música que sempre tocará ao fundo tivesse cessado. Ele segurou o colar diante de si, e a luz do sol dançou nas pedras de âmbar, criando reflexos dourados que pintavam arco-íris no ar. O ouro brilhava com uma intensidade que parecia sobrenatural, como se o próprio colar soubesse seu destino e estivesse lutando contra ele com sua última medida de beleza. E Fazegum parou de cantar. O silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer silêncio que o rei Oba jamais havia experimentado. Era um silêncio que tinha peso, substância, presença. Olódumare, o rei falou, sua voz ecoando estranhamente na clareira: Ra dos meus ancestrais, espíritos que caminham entre as árvores, eu ofereço o que é mais precioso. Não em desespero, mas em fé. Não em fraqueza, mas em força. Aceitem este sacrifício e mostrem-nos o caminho. Ele estendeu os braços sobre o fogo, o colar pendurado entre suas mãos, as chamas lambendo perigosamente perto de sua pele. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, nada aconteceu. O rei ficou ali, braços estendidos, o colar suspenso sobre as chamas. Então, de algum lugar profundo dentro de si, ele encontrou a coragem final. Com um movimento rápido, antes que pudesse mudar de ideia, ele soltou o colar. O metal dourado e as pedras de âmbar caíram, parecendo cair em câmera lenta, girando no ar, refletindo luz em todas as direções como uma estrela cadente. Quando tocou as chamas, algo extraordinário aconteceu. O fogo explodiu para cima em uma coluna de luz pura e branca, tão intensa que todos tiveram que desviar os olhos. E naquele momento, um grito ecoou pela floresta. O grito não era humano, nem animal. Era algo muito mais antigo, muito mais profundo, era como se a própria floresta tivesse encontrado uma voz e estivesse expressando 1000 anos de alegria, dor, raiva e êxtase simultaneamente. O som reverberou pelas árvores, fazendo folhas caírem em cascatas, fazendo pássaros levantarem voo em nuvens tão densas que escureceram momentaneamente o céu, fazendo a terra tremer sob os pés de todos. Aquele grito carregava poder, poder que podia ser sentido nos ossos,
que fazia o sangue correr mais rápido nas veias, que abria portas na mente para percepções que normalmente permaneciam fechadas. No altar, o fogo havia mudado. Não era mais vermelho ou laranja, mas um branco azulado impossível, uma cor que parecia não pertencer ao mundo natural. E dentro dessas chamas, o colar estava se dissolvendo, mas não derretendo como ouro comum derreteria. Ao invés disso, ele estava se fragmentando em partículas de luz pura, cada pedra de âmbar explodindo em 1000 pequenos sóis, cada elo de ouro se desfazendo em fios dourados que dançavam no ar como serpentes luminosas. A transformação era ao mesmo tempo bela e aterrorizante, como assistir à morte e ao nascimento acontecendo simultaneamente. Amara tentou correr em direção ao altar, seus instintos de guerreira gritando para que ela protegesse seu pai, mas descobriu que não podia se mover. Não era uma força física que a prendia, mas algo mais sutil, era como se o ar ao seu redor tivesse se solidificado, como se ela estivesse presa em âmbar invisível. Ela podia apenas observar, seus olhos arregalados de terror e admiração, enquanto a transformação continuava. Ao redor da clareira, todos os presentes estavam similarmente paralisados, suas bocas abertas em silenciosa admiração. O rei Oba permaneceu diante do fogo, seus braços ainda estendidos embora o colar já tivesse desaparecido. Lágrimas corriam por seu rosto, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas que brotavam espontaneamente de uma emoção que ele não tinha palavras para descrever. Ele sentia algo crescendo dentro de si, uma presença que empurrava contra as fronteiras de sua consciência. Era como se milhares de vozes estivessem falando ao mesmo tempo, muito rápido para que ele compreendesse palavras individuais, mas de alguma forma ele entendia a mensagem geral. Os ancestrais não estavam apenas sussurrando, estavam gritando, celebrando, revelando. As partículas de luz que haviam sido o colar começaram a se mover com propósito. Elas se arremolinavam em padrões complexos, formando símbolos no ar, alguns que o rei reconhecia dos textos sagrados, outros tão antigos que nenhum registro deles existia em memória humana. Os símbolos brilhavam e desapareciam, mas cada um deixava uma impressão na mente de todos que os viam, plantando sementes de conhecimento que levariam anos para florescer completamente. E Fazegum, mesmo com toda sua idade e experiência, chorava abertamente, sua voz rachada repetindo: é verdade, tudo era verdade repetidamente. E então, tão subitamente quanto começou, o fogo se apagou. Não diminuiu gradualmente, simplesmente cessou de existir, como uma vela sendo apagada por um sopro divino. A clareira mergulhou em uma escuridão momentânea, pois os olhos de todos ainda estavam ajustados ao brilho impossível. Quando a visão retornou, o que viram deixou-os sem palavras. O altar não estava mais lá, ou melhor, havia se transformado em algo completamente diferente. Onde antes havia pedra marcada por fuligem, agora havia uma árvore, mas não qualquer árvore. Era uma iroko perfeita, já totalmente crescida, suas raízes penetrando profundamente na terra exatamente onde o altar havia estado, seu tronco sólido e majestoso, seus galhos estendendo-se em uma copa perfeita. Mas o mais extraordinário não era a árvore em si, mas o que pendia de seus galhos. Frutas de ouro puro, do tamanho de punhos, brilhavam suavemente à luz do sol. E em cada fruta, perfeitamente incrustada, havia uma pedra de âmbar, as mesmas pedras que haviam adornado o colar. O colar não havia sido destruído, havia sido transformado, multiplicado. Onde antes havia talvez 20 pedras, agora havia centenas penduradas naquela árvore impossível. E o rei, olhando para aquela visão milagrosa, finalmente compreendeu a verdade que os ancestrais haviam tentado comunicar. Alguns tesouros devem ser libertados para que possam crescer. A paralisia que havia prendido todos finalmente se quebrou, e foi como se um feitiço tivesse sido levantado. Amara correu para o pai, segurando-o pelos ombros e examinando-o freneticamente para garantir que estava ileso. O rei Oba estava tremendo, não de medo mas de uma emoção avassaladora que não tinha nome. Ele estendeu uma mão trêmula e tocou o tronco da nova árvore, e no momento em que sua pele fez contato com a casca, uma onda de conhecimento o atingiu com força quase física. Visões inundaram sua mente, não as visões nebulosas dos sonhos, mas memórias cristalinas, mais reais que suas próprias lembranças. Ele viu o primeiro Oba de Oió, 1000 anos antes,
recebendo o colar original das mãos de Rúmila, o orixá da sabedoria e adivinhação. Mas não era simplesmente um presente, era um teste, uma prova que se estenderia através de gerações. O colar era uma armadilha sagrada, uma gaiola dourada que mantinha o povo de Oió ligado ao passado, incapaz de crescer verdadeiramente porque estavam sempre olhando para trás, sempre medindo-se contra as glórias dos ancestrais. A profecia não era sobre destruição, mas sobre libertação, liberar o reino de seu passado para que pudesse abraçar seu futuro. E Fazegum aproximou-se da árvore com reverência, seus olhos brilhando com compreensão. Meu rei, ele disse, sua voz trêmula de emoção, você entende o que isto significa? O colar era não uma maldição, mas um limite. Limitava nosso povo a apenas repetir o que foi, nunca criar o que poderia ser. Ao sacrificá-lo, você quebrou essas correntes. E agora? Ele gesticula para as frutas douradas, agora cada pedra pode começar uma nova linhagem, uma nova história. Não haverá mais apenas um Oba em Oió, mas muitos líderes, cada um com sua própria conexão com o divino. O rei compreendeu. A árvore era um presente dos deuses, sim, mas também um desafio. As frutas douradas podiam ser colhidas, mas deveriam ser distribuídas sabiamente. Cada uma carregava poder, mas também responsabilidade. Ele virou-se para seu povo, que agora se aproximava lentamente da árvore, seus rostos iluminados por admiração e medo. Meu povo, ele falou, e sua voz soava diferente agora, mais forte, mais clara, como se algo que estava bloqueado tivesse sido desobstruído. Hoje não perdemos nosso passado. Hoje o multiplicamos. Hoje não enterramos nossa história. Hoje a plantamos, para que possa crescer e florescer de maneiras que nunca imaginamos. Amara olhou para a árvore, então para seu pai, e algo clicou em sua mente. Pai, ela disse, a profecia. Somente através da perda, o que está perdido será encontrado. O que foi perdido não foi o colar. Foi liberdade? Foi possibilidade? O rei Oba sorriu, e foi um sorriso genuíno, não o sorriso diplomático de um rei, mas o sorriso de um homem que finalmente compreendeu uma verdade profunda. Mais que isso, minha filha. Perdemos a crença de que poderíamos ser mais que nossos ancestrais. Passamos 1000 anos tentando viver à altura do passado. Agora, finalmente, podemos construir um futuro. Os tambores começaram a soar novamente, mas diferentes agora, não o ritmo solene de antes, mas algo selvagem e alegre, um ritmo de celebração. As mulheres começaram a dançar, suas vozes elevando-se em canções que eram ao mesmo tempo antigas e completamente novas. Os guerreiros ergueram suas lanças ao céu, não em desafio mas em triunfo. E no centro de tudo, a árvore do sacrifício, pois era assim que seria conhecida, permanecia majestosa, seus galhos balançando suavemente em uma brisa que carregava o perfume de 1000 flores diferentes. E Fazegum aproximou-se de uma das frutas douradas penduradas mais baixas. Com mãos reverentes, ele a tocou, e ela se soltou do galho facilmente, como se estivesse esperando para ser colhida. A fruta era pesada, sólida, e quente ao toque. Ele a ofereceu ao rei Oba. A primeira fruta deve ir para você, meu rei. Você fez o sacrifício. Você tem o direito. Mas o rei balançou a cabeça. Não, velho amigo. A primeira fruta vai para minha filha, Amara. Pois ela representa o futuro de Oió. As velhas maneiras diziam que apenas homens poderiam carregar o colar, apenas homens poderiam liderar. Mas essas frutas, elas não conhecem tais limites. Que Amara seja a primeira de uma nova geração de líderes. Amara recebeu a fruta dourada com mãos trêmulas. A pedra de âmbar incrustada pulsava como um coração vivo. No momento em que seus dedos a tocaram completamente, uma onda de calor explodiu em seu peito. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos, mas não de fraqueza, de poder absoluto. Visões bombardearam sua mente, ela se viu liderando com sabedoria, construindo cidades, unindo povos. Viu um futuro onde Oió era próspero e amado. Quando abriu os olhos, o mundo parecia mais vivo. Ela sentia a vida pulsando nas árvores,
Ouvia espíritos sussurrando, compreendia línguas desconhecidas. A fruta derreteu como névoa dourada, penetrando sua pele. Uma marca surgiu em sua testa, o símbolo da árvore do sacrifício, brilhando suavemente. Levante-se, Amara, primeira das escolhidas, e Fazegum proclamou, sua voz ressoando com poder ancestral. Amara ergueu-se com graça renovada. Pai, ela disse, veja o fardo que carregou sozinho. Mas agora não está mais sozinho. O rei Oba voltou-se para Ifazegum. Quantas frutas? O sacerdote contou rapidamente. 144, meu rei. Um número sagrado. O rei considerou, os 144 novos líderes transformariam todo o reino. Enviaremos mensageiros por toda parte. Que venham aqueles com coração puro e espírito forte. Aqueles que desejam servir, não governar. Nos dias seguintes, a notícia espalhou-se como fogo. Mensageiros correram aos 4 cantos. E eles vieram, guerreiros e agricultores, jovens e velhos, homens e mulheres. De aldeias pequenas e grandes cidades. Céticos e crentes, esperançosos e desesperados. Cada um teve chance de provar-se digno. Mas a árvore escolhia. Nem todos conseguiam colher uma fruta. Algumas permaneciam presas aos galhos. Outras caíam nas mãos dos mais improváveis, um jovem pastor cuja compaixão tocou a árvore, uma anciã cuja sabedoria e perdão a fizeram brilhar, um ferreiro inovador, um contador de histórias que unia comunidades, uma curandeira salvadora de vidas. Cada escolhido passava pela transformação. As visões eram únicas, projetos de irrigação, sistemas de justiça, escolas para todos. Mas todos emergiam marcados na testa, seus olhos brilhando com propósito divino. Todos compreendiam que foram escolhidos para servir, não dominar. O rei Oba observava com esperança crescente. Seu reino se reconstruía através da multiplicação de liderança sábia. Os escolhidos complementariam o governo existente, cada um retornando à sua comunidade para curar, inspirar, inovar. Juntos formariam uma rede de sabedoria através de todo Oió. E Fazegum sentiu-se rejuvenescido. Meu rei, ele disse uma noite sob a lua, observando a árvore brilhar, você mudou a natureza da liderança. Por 1000 anos o poder fluiu de cima para baixo. Agora flui em todas as direções. Você criou não uma hierarquia, mas uma comunidade verdadeira. 6 luas se passaram, e Oió havia se transformado profundamente. As 144 frutas foram colhidas, os escolhidos espalhados pelo reino. Ao norte, novos métodos triplicaram colheitas. Ao sul, tribunais garantiam justiça para todos. No leste, paz foi negociada com antigos inimigos. No oeste, escolas ensinavam tradições e inovações. O Palácio Real tornou-se centro de aprendizado. O rei Oba reunia-se com os escolhidos regularmente, ouvindo, aconselhando, aprendendo. Ao distribuir liderança, não diminuíra seu poder, multiplicara sua eficácia. Era agora maestro de uma orquestra harmoniosa. Amara provara-se líder extraordinária. Comandava o exército, mas raramente para a guerra. Sua reputação de força e sabedoria dissuadia invasores. Seus guerreiros construíam estradas, escoltavam comerciantes, ajudavam em desastres. Ela redefinira o significado de guerreira, protetora da paz, não buscadora de conflito. Certa tarde, no templo de Rúmila, Amara contemplava a capital abaixo. Crianças brincavam nas ruas, fumaça subia das cozinhas, paz reinava. 6 luas atrás, o reino estava à beira da estagnação. Você se pergunta se foi real, disse Fazegum, aproximando-se. Eu também me perguntava. Mas então vejo isso, e sei que foi o mais real que existe. Amara perguntou, o que acontecerá quando não houver mais frutas? E Fazegum sorriu profundamente. A árvore não frutifica apenas uma vez. A cada ano, na lua cheia do plantio, novas frutas crescerão. Talvez poucas, talvez apenas uma. Mas crescerão, porque a necessidade de liderança sábia é eterna. A árvore é eterna. Essa revelação atingiu Amara como um raio.
O sacrifício iniciará um ciclo perpétuo de renovação. Oió nunca dependeria de um único líder. Isso é imortalidade, ela sussurrou, não para indivíduos, mas para o reino. Naquela noite, grande festival celebrou 6 meses desde o sacrifício. Tambores ecoavam, dançarinas giravam, acrobatas desafiavam gravidade, histórias eram contadas. Comida e vinho fluíam abundantemente. Representantes de reinos distantes vieram testemunhar o milagre de Oió. O rei Oba levantou-se, o silêncio caindo gradualmente. Às 6 luas, fiz algo chamado de loucura. Destruí nossa relíquia mais sagrada, quebrei tradição milenar. Estava aterrorizado. Mas fiz porque os ancestrais mostraram que às vezes devemos deixar ir o que amamos para salvar o que amamos. Ele continuou, o colar sagrado era belo, poderoso, histórico. Mas também era corrente, prendendo-nos ao passado imutável. Ao libertá-lo no fogo, libertei nosso futuro. Os ancestrais estavam certos. A multidão explodiu em aplausos. O rei ergueu a mão. Mas não fiz sozinho. Foram os escolhidos, cada um com suas habilidades únicas, que transformaram Oió. Por isso os honro, não como súditos, mas como parceiros. Co-criadores de nosso destino. Então fez algo sem precedentes, ajoelhou-se. Não em submissão, mas em reconhecimento. Liderança verdadeira não é estar acima, mas entre os outros. Não é comandar, mas inspirar. Não é controlar, mas capacitar. Um por um, os escolhidos ajoelharam-se também. Depois outros, guerreiros, comerciantes, artesãos. Logo todos estavam ajoelhados, não uns diante dos outros, mas juntos, iguais unidos em propósito. As marcas nas testas dos escolhidos começaram a brilhar, criando uma rede dourada de luz conectando todos. E Fazegum, observando, chorou de alegria. Rúmila, você nos mostrou o caminho. Através do sacrifício, da coragem de libertar, nos mostrou como um povo pode tornar-se grande. Não por conquista, mas por comunidade. Não por dominação, mas por colaboração. A árvore do sacrifício, distante na clareira, brilhava na escuridão. Seus galhos balançavam sem vento, suas folhas cantavam para os espíritos. Profundamente em seu tronco, botões se formavam, as primeiras frutas da próxima estação, a próxima geração de escolhidos. Assim, Oió entrou em nova era. Poder compartilhado, sabedoria distribuída, futuro abraçado. O grito que ecoou pela floresta não foi de perda, mas de nascimento, nascimento de nova forma de ser, liderar, viver em comunidade. Gerações futuras contariam esta história, maravilhadas com o rei que destruiu seu tesouro mais precioso. E compreenderiam, os maiores tesouros não são aqueles que guardamos, mas aqueles que compartilhamos, não os que mantemos, mas os que libertamos, não os que nos prendem ao passado, mas os que nos libertam para o futuro. A árvore do sacrifício continuaria crescendo através dos séculos, raízes aprofundando-se, galhos alcançando os céus, frutas oferecendo a cada geração a chance de escolher sabedoria sobre poder, serviço sobre domínio, transformação sobre tradição. E assim termina, mas também começa, a história do rei Oba que jogou o colar sagrado no fogo, e do grito que ecoou pela floresta, um grito não de fim, mas de começo infinito.